Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras é tricampeão paulista. Ó, no brilho do Endrick, com o Everton fazendo um grande jogo e com a força de Abel Ferreira, que conseguiu mais uma virada na decisão. Vamos falar sobre todos os destaques do jogo e também exaltar bastante esse Palmeiras, tricampeão paulista de forma consecutiva. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? Tá quase, hein? Estamos quase batendo a meta de 1 milhão de inscritos. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo aqui, beleza? O like também me ajuda. Vamos falar do Palmeiras. Impressionante. Impressionante o que o Palmeiras consegue. Parece mais apenas um paulistinha, né? Mas é um paulista, é um estadual para ficar na história. Estamos falando de um tricampeonato consecutivo que para o Palmeiras, por exemplo, não acontecia há 90 anos. Desde 1934, quando o Palmeiras emendou 3 títulos consecutivos. Depois disso, nunca mais. Tinha que ser com Abel Ferreira, né? Ele que empilha recordes, troféus e números impressionantes. Se iguala a Oswaldo Brandão com 10 conquistas comandando o Palmeiras. Impressionante, impressionante. 10 títulos conquistados, e entre eles só 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, 2 Campeonatos Brasileiros, 3 Paulistas, Recopa, Supercopa. Impressionante, é impressionante. A qualidade, o nível dos títulos também que ele conquista. E vencer o Paulista, gente, é muito difícil, ainda mais 3 vezes consecutiva. Tinha um cara do outro lado que fez isso recentemente, Fábio Carille. E para você ver a dificuldade, mesmo com o Santos em reconstrução, que vai disputar uma Série B, foi um adversário muito complicado para o Palmeiras. E mesmo assim o Palmeiras superou. Não com 4-0, como fizera contra o São Paulo e Água Santa, mas o suficiente. Um 2-0 para reverter o 1-0 do Santos na Vila Belmiro e com isso o Palmeiras sagrar-se tricampeão paulista. Como é que foi o jogo? Bom, o Abel Ferreira mudou uma questãozinha tática que inclusive incomodava alguns torcedores, né? Poxa vida, por que ele dobra 2 laterais direitos? Será que precisa disso? Marcos Rocha como terceiro zagueiro e o Mike como lateral, por que não bota mais um atacante? E ele tem algumas dificuldades com atacantes, né? O Lázaro, por exemplo, que foi o escolhido, chegou recentemente, ainda está se adaptando, o Bruno Rodrigues machucou, e os outros são meninos, entrando bem. Especialmente o Luiz Guilherme. Mas ele opta pelo Mike como lateral, faz linha de 4, devolvendo o Gustavo Gomes para a equipe, juntamente do Murilo. E o Gomes fez um partidaço. E o Mike também. O Mike como lateral, dá para dizer que ele foi lateral? Ele foi lateral, ele foi ponta, ele foi atacante, ele foi meio campo, ele foi zagueiro, tirando uma bola em cima da linha. Ele tentou um arremate também que o Gil tirou em cima da linha. O Mike foi de novo, né, um fator determinante no jogo. Impressionante como jogou bem. Onde você bota o Mike, seja numa segunda linha ou como lateral, ele vai bem. E o lado direito do Palmeiras acabou travando muitos avanços de um dos destaques do Santos, que é o atacante Guilherme, que teve uma grande chance no jogo. Numa aula de contra-ataque santista, numa transição muito rápida, que foi da forma como o Santos se preparou para jogar. O Santos lá na Vila Belmiro encarou o Palmeiras, especialmente no primeiro tempo, começo do segundo, quando consegue o seu gol, inclusive. Depois se segura, perdendo inclusive no déficit físico, né? Mas no Allianz Parque o Santos adotou outra estratégia. O Carille, inclusive, troca o Júlio Furt, que entra no segundo tempo, pelo Morelos, para ser o cara mais avançado no comando de ataque. O Rainer acaba jogando pelo lado direito e aí você tem uma outra formatação tática de um time que esperou bem mais, até porque o Palmeiras estava jogando em casa, precisava reverter a vantagem que era do Santos, então naturalmente iria partir para cima. E o Carille esperou. Eu não sei se esperou, se o Palmeiras empurrou o Santos, mas esse foi o cenário do jogo, foi assim que se desenhou. Mas parecia muito claro que o Santos estava confortável nisso, para partir em transições e buscar espaços para poder, num contra-ataque, evidentemente, marcar um gol e complicar a vida do Palmeiras. A gente falou que o Carille já tem outro repertório, ele já não é mais um time como foi muitas vezes, de jogar por uma bola, de apenas se defender. Não, na Vila Belmiro encarou o Palmeiras. Nesse jogo, ele tinha uma vantagem e ele sabia que o Palmeiras iria atacar, então ele resolveu esperar. E as transições elas funcionaram. Em vários momentos o Santos teve oportunidades. E aí eu preciso destacar aqui o goleiro Everton, que foi criticado, inclusive, em alguns momentos por não pegar algumas bolas mais defensáveis, por não estar sendo o mesmo cara, inclusive não voltou para a seleção na última convocação.
mas dá para dizer que esse título, especialmente no jogo de hoje, passou por ele. O Everton foi fantástico. Ele pega uma bola do Pituca com 5 minutos de jogo, que ela ia no ângulo, ele salva. Ele pega uma bola do Otero, dificílima numa cobrança de falta no segundo tempo, quando ainda está 1-0 apenas, em que a bola quica antes com muita velocidade e ele faz a defesa. E ele pega essa bola do Guilherme, que está cara a cara com o Everton, que talvez não tenha tomado a melhor decisão, mas o Everton cresceu para cima dele, né? Abriu os braços, a cara, jogou tudo assim que o Guilherme chutou em cima do Everton. Depois o Palmeiras se segurou muito por conta dos seus defensores, dessa bola do Mike, que foi no único lance em que o Everton estava batido, a bola estava entrando no gol e o Mike acaba salvando em cima da linha. O Palmeiras defensivamente foi muito bem, também por conta do seu goleiro, mas também por conta do seu sistema. E o Santos não conseguiu converter algumas chances que criou em gol. Mas essas chances elas eram construídas muito por conta de contra-ataques, porque quem atacava mesmo era o Palmeiras, e muito liderado por esse menino de apenas 17 anos. Eu não canso de falar isso. Eu vejo muita gente falando que a mídia exalta demais, que esse moleque não é tudo isso. É aquela velha secação, né, dos rivais, que rolou muito com o Vinícius Júnior quando ele surge no Flamengo, que rolou muito com outros tantos atletas que depois despontam no futebol europeu. Eu não sei onde o Endrick vai chegar, não sei se ele vai chegar no Real Madrid e já performar, acho que sim. É uma opinião minha. Acho que o cara que não sente o peso de uma seleção brasileira principal, de um Palmeiras que está ganhando tudo, ele entra e consegue ser diferencial, porque é isso que acontece, né? O Palmeiras não precisaria, teoricamente, do Endrick, vem sendo campeão nos últimos anos. Por que botaria um garoto de 16 anos, de 17 anos, para jogar grandes jogos? Pois bem, porque ele é diferente, porque ele entra e resolve. E o Palmeiras acaba se tornando dependente do futebol do Endrick, para você ver o quão diferente ele é. O Palmeiras ganhava sem o Endrick, só que quando chega o Endrick, caramba, a gente precisa dele, porque ele é tão diferente que ele faz a diferença. Foi ele que faz o gol na semifinal contra o Novo Horizontino, um jogo dificílimo que eu tava lá comentando no Allianz Parque, mas assim, o Novo Horizontino amassou, dominou no primeiro tempo. Quem decide o jogo? O Endrick no segundo tempo, mas com auxílio de Flaco Lopes, que é outro jogador que a gente precisa destacar. Como é bom no jogo aéreo o Flaco Lopes, porque ele não ganha só a disputa, ele serve o companheiro. É impressionante. Ele deu um passe para o Aníbal Moreno fazer o segundo gol hoje. Ele deu um passe para o Endrick fazer o gol, esse gol contra o Novo Horizontino. E fez muitos gols no campeonato, até não sei se ele não terminou como artilheiro, mas impressionante. Demorou para se adaptar, mas adaptou. E hoje é um centroavante referência, tanto que o Endrick joga teoricamente fora de posição, porque ele tem essa característica de arrastar, de vir de trás. Muita gente critica isso também. Poxa, o Abel coloca às vezes o Endrick de ponta direita, às vezes coloca ele um pouco mais deslocado, mas o Endrick tem essa característica. E em alguns momentos, especialmente no segundo tempo, o Endrick botou o jogo no bolso. O Endrick simplesmente chamou a responsa. É impressionante o que esse moleque tem de personalidade, cara. Se ele vai ficar marrento, eu não sei. Se ele não vai, se ele vai bater no Real Madrid e voltar, eu não sei. Eu sei o que eu tô vendo hoje, agora, de um cara que decidiu uma copinha com 15 anos, de um cara que decidiu um campeonato brasileiro na reta final com 16 anos, sim, pouca gente lembra, em 2022, fez jogos e gols importantíssimos ali na reta final. Em 2023, nem preciso dizer, né? Esse tá mais fresquinho, esse vocês lembram, né? Aquele jogo contra o Botafogo, entre outros tanto, que ele botou a bola embaixo do braço e resolveu. É impressionante. Ele estava disputando a sua última final e ele encarou como tal. E outra com uma proteção na coxa, né? Porque estava descontado. Jogou muito nos últimos jogos, data FIFA, fazendo gol em 2 jogos seguidos da seleção brasileira. Contra a Inglaterra e Espanha, gente. Porra, precisa, sério? Precisa mais alguma coisa? Mas tudo bem, eu sei que isso é natural, né? A galera sempre dá aquela secada no rival. Ah, não é tudo isso. Tá bom, tá bom. Tô dando a minha opinião, você pode ter a sua, não tem problema nenhum. Flaco Lopes, super importante. O Rafael Veiga, né? Obcecado em decidir. Impressionante. 11º título dele com o Palmeiras. Como ele faz gols em decisões. Incrível. E num pênalti que, honestamente, não consigo ver discussão, gente. Sério. Mesmo que você tenha se confundido com algumas câmeras iniciais, que o Klaus não tenha marcado na velocidade do jogo e aí depois tenha sido chamado pelo VAR. Gente, tem uma câmera de trás que ela desculpa, ela é escandalosa de como o João Paulo, ele não quer cometer o pênalti, evidentemente, mas ele comete. E aí tem o Felipe Jonathan que está na marcação e ele até desloca um pouco o Endrick, que eu até acho que não é falta, mas quando ele desloca o Endrick na velocidade, ele meio que joga o Endrick para ir de encontro ao João Paulo, que está chegando na bola, não toca na bola, desloca o Endrick dentro da área, gente. É pênalti.
Então, assim, quando você vê essa câmera por trás, não tem como não marcar esse pênalti. E aí, obviamente, o pênalti foi convertido pelo Rafael Veiga. Tem muita discussão também com a origem do lance, com o tiro de meta com a bola andando do Everton. Confesso para vocês que, enfim, eu realmente não sei se ela está rolando ou não está. Obviamente que é irregular, né, se isso acontece. E o VAR pode, obviamente, voltar, porque é a origem de um pênalti, né, que é uma das 4 infrações no protocolo para o VAR interferir, mas ele tem que olhar a origem da jogada. O tiro de meta é cobrado se a bola não está parada, realmente há uma irregularidade. Mas será que há convicção nisso? Será que seria um preciosismo ou não? Será que o Palmeiras não foi campeão ou foi campeão apenas por causa disso? Enfim, isso vai gerar discussão, e quem disse que o VAR iam acabar as polêmicas, né? Mas assim, o pênalti não tem discussão, gente, não tem discussão. Essa questão do Everton aí, do tiro de meta, para mim é mínima, enfim, não vou entrar nesse mérito aí. Aí veio o segundo tempo, como eu disse, o Endrick bota o jogo no bolso e participa do segundo gol também. Por quê? Porque aí o Rainer tá saindo e aí o Endrick tá na disputa no pé de ferro até que ele consegue roubar a bola. Quando ele rouba a bola para no Piquerez, que foi muito criticado também depois do primeiro jogo. O Otero antecipa, ele tá na marcação, ele não faz uma boa partida. Aí ele faz um gol no meio da semana pela Libertadores de falta, empatando o jogo contra o São Lourenço da Argentina. E aí faz uma jogadaça pelo lado esquerdo, cruza de direito o Flaco Lopes, pá, e o Aníbal Moreno faz o gol do título. O Santos ainda criou algumas outras possibilidades, mas não conseguiu vencer o Everton, vencer a defesa palmeirense. O Palmeiras segurou até o final. Tem um lance de cabeça que o Gil perde, a bola passa do lado da trave também, mas o Palmeiras, mais uma vez, campeão estadual, mais um título, uma hegemonia nos últimos anos aqui no Campeonato Paulista. E o Abel Ferreira, 10 títulos conquistados, né? Se igualando ao Oswaldo Brandão como o maior vencedor, recordista de títulos, e dá pra gente dizer já, né? O maior treinador dessa instituição centenária. É impressionante o que o Abel Ferreira consegue e continua fazendo aqui no futebol brasileiro. Se esse Palmeiras vai ser suficiente para ganhar títulos como a Libertadores, como o Campeonato Brasileiro, não sei. Isso é assunto para outro vídeo e eu vou fazer as minhas projeções e os meus favoritos para o restante da temporada. O fato é, o Palmeiras pegou um bom adversário, que fez 2 bons enfrentamentos, mas que foi efetivo na Vila, não conseguiu ser no Allianz. E aí quando você não aproveita as suas oportunidades contra esse Palmeiras, se você não mata esse Palmeiras, ele te mata. E aí um time muito cascudo, né? Sabe muito bem o que fazer na hora certa e com isso conquistou mais um título estadual. E aí, o que vocês acharam desse título do Verde? Alguma coisa a reparar? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, hein? Eu volto na próxima. Tchau, pessoal.